Posso perguntar? Você é da elite ou você é do povo? Não estou ouvindo nada. Da elite, vocês estão aqui, ó, numa escola. Essa escola de vocês, ela é formal. Segunda, quais são as aulas que vocês têm segunda à tarde? Qual foi a primeira aula? História do Brasil, aí depois sociologia, depois administração. É formal, toda semana mesmo horário, não é? Na terça, toda semana mesmo horário. Na quarta, toda semana mesmo horário. A formalidade. Vocês já repararam que eu formalmente toda semana apresentei para vocês um material didático? Toda semana. Vocês têm aí um material didático. Vocês nem precisaram ficar baixando as questões da internet. Nem precisaram. Eu fui lá, pesquisei as questões para vocês, fiz toda uma separação. A primeira questão é do último vestibular, a segunda questão do penúltimo, a terceira do penúltimo. Eu fiz uma pesquisa, entreguei para cada um. Beleza? Tem até o gabarito atrás. Maravilha? Então, vocês fazem parte exatamente dessa cultura aqui, ó. É formal. Eu falo para todo mundo, o dia que eu for deputado geral, o dia que eu for vereador aqui em Maringá, o que eu vou fazer? Quem faz o Vesper vai ganhar uma carteirinha. Por quê? Porque você tem uma cultura privilegiada. Estuda sociologia, literatura, filosofia, atualidades, geopolítica, física, química, matemática. E existe todo um padrão. Você não tem um conhecimento mais aprofundado, você tem um conhecimento mais aprofundado. O que é conhecimento? Informações privilegiadas. Conhecimento, informação privilegiada. Consciência. Consciência é mesmo que conhecimento, que é o mesmo que cultura. Cultura é um agrupamento de hábitos, costumes, tradições. Sociologicamente, essa cultura pode ser o quê? Um comportamento. Sociologicamente, um comportamento. Antropologicamente, cultura é hábitos, costumes, tradições, crenças e artes. Joguei vocês aí à frente da concorrência. O étnico, letra E de elefante. A desigualdade social, étnica. Ei, por etnias. Mas quais são as etnias? O branco. Abaixo do branco, o amarelo. Abaixo do amarelo, Não, desculpa, cometei uma falha aqui, me empolguei aqui. O vermelho, gente, o vermelho. Abaixo do vermelho, aí sim, o amarelo. E o abaixo do amarelo, o preto. Você quer preto ou quer negro aqui? Você escolhe. Ah, tanto faz. Então, foi criado final do século XIX, início do século XX, a desigualdade étnica. O branco disse, somos brancos, somos superior ao vermelho. Mas quem é o vermelho? O americano. O branco é o europeu. O branco europeu é superior ao vermelho. Quem é o vermelho? O americano. O índio americano. Quem é o amarelo? O asiático. Quem é o preto? O africano. O preto é inferior ao amarelo, que é inferior ao vermelho, que é inferior ao branco. Mas quem criou essa teoria? O branco. Legal? E a essa desigualdade étnica aqui vai ser aplicado o que nós chamamos de cientificismo. Eles vão provar, gente, cientificamente essa relação, mas eles pagaram todo mundo. O branco pagou o cara para falar que esse era melhor que esse. Na verdade, esse daqui, não é que esse é melhor, não é que esse é melhor e que esse é inferior, certo? Não tem essa relação. Só que o branco é superior, não porque o vermelho é inferior. O vermelho é superior ao amarelo, não porque o amarelo é o inferior. E o preto é inferior ao amarelo, não porque ele é inferior. Ele é superior, não a partir da inferioridade do outro,
É assim que essa relação vai surgir. Maravilha? Então, são essas as teorias que nós temos. A econômica, a social, a política, a cultural e a étnica. Vamos para uns testes, depois eu volto para a teoria novamente. Prontos? Gente, pega o teste número 2. O teste número 2. Considerando os estudos sociológicos acerca das desigualdades sociais, assinale o que for correto. 1. A noção de desigualdade social refere-se às diferentes formas pelas quais os indivíduos são classificados e hierarquizados no interior de uma sociedade. Sim ou não? Sim. Os superiores e os inferiores. Interessante, o superior ele tem um discurso para se manter superior. E o inferior tem um discurso para se manter inferior. Não é? Mas quem é que fez o discurso do superior e quem fez o discurso do inferior? O superior. É ideológico. É ideológico. Pobre tem que ficar pobre. E rico tem que ficar rico. Rico nasceu para ser rico e pobre nasceu para ser pobre. Ah, todo mundo fala. É ideológico. Por que nós estudamos isso? Porque vocês já fazem parte de uma geração que vai para a faculdade. Ou vai ficar rico ou vai ficar rico. Tá certo a primeira? 02. As desigualdades sociais não podem ser reduzidas às diferenças na renda entre os indivíduos, pois elas também são construídas por meio de diferenças culturais e de poder. Certíssimo? As desigualdades sociais, culturais, as diferenças de cultura, culturalmente. Posso fazer um pedido? Coloque a faculdade sempre em primeiro lugar. Enquanto vocês forem vivos, vocês vão estudar. Vocês vão fazer graduação, um mestrado, doutorado. Vocês vão trabalhar até os 41 anos na primeira etapa, depois dos 41 até os 81. Lógico que vão ter. Gente, vocês vão fazer uma geração que vão completar 3 dígitos de idade. Se eu falar, vocês não vão se ofender. E vocês vão ficar muito feios. Vocês vão ter 100, 105 anos com todos os dentes. Pensa nisso. O quê? Mas é horrível, eu penso. Ah, você que falou? Eu penso nisso. Vocês vão ter 100 anos, vão estar comendo cocada. Junto com os netos. Eu penso nisso sempre. Vocês vão ter um filho cada um só. E o seu filho só vai ter um filho. Vocês vão ter só o neto. 04. Ai, gente. Olha essa 04. As desigualdades sociais são manifestações típicas da sociedade subdesenvolvida, que ainda não alcançaram os patamares de desenvolvimento econômico dos países do primeiro mundo? Não, que doido. País subdesenvolvido tem desigualdade, país desenvolvido tem desigualdade. Não tem, ninguém escapa. 8. O conceito de desigualdade social é utilizado para representar a diferença de esforço e de competência entre os indivíduos de um mesmo grupo social. Sim ou não? Sim. Certinho? Olha o esforço de vocês aí nesse momento na vida de vocês. 16. As desigualdades sociais se manifestam socialmente por meio de múltiplas expressões, gêneros, etnia, status e de classe. Certinho? Perceberam que eu não fugi dessa questão aqui a partir do quadro? O examinador, na verdade, ele gosta desse jeito que foi explicado. A 02 deu quanto no gabarito? 27. Posso ir para 3? Olha, essa 3 aqui é emocionante. Considerando as relações entre sociedade e natureza, assinale o que for correto. 1 dos condicionantes para o crescimento da produção de todos os tipos de bens, inclusive de alimentos, são as transformações científicas e tecnológicas do século XX. Sim ou não? Sim. Tinha um rapaz chamado Malthus que dizia o seguinte: um dia teremos mais gente do que alimento.
Mas a teoria dele está indo água abaixo exatamente nesse ano. Ano que vem, gente, uma novidade no planeta. Vamos produzir mais alimentos do que necessário para consumir. Vamos produzir mais alimentos necessários do que para industrializar. Soja, trigo, milho serão 5% a mais. 2016, mais 10% a mais. O quê? Posso perguntar para você? Vai ficar barato para quem produzir na hora de vender. Mas para quem intermediar e para quem industrializar, vai ficar o mesmo preço na hora de vender o produto. 04. Leia a citação a seguir e assinale o que for correto sobre o tema das desigualdades sociais. Favela no Brasil, Poblacione no Chile, Vila Miséria na Argentina, Cantegril no Uruguai, Rancho na Venezuela, Banlieue na França, gueto nos Estados Unidos. A sociedade da América Latina, Europa e Estados Unidos dispõem todas de um termo específico para denominar essas comunidades estigmatizadas, situada na base do sistema hierárquico de regiões que compõem uma metrópole, nas quais os párias urbanos residem e onde os problemas sociais se congregam e infeccionam, atraindo atenção desigual e desmedidamente negativa da mídia, dos políticos e dos dirigentes do Estado. Vale a primeira pergunta para você? A mídia faz uma campanha para as pessoas visitarem as favelas ou não? Mas por quê? O que tem na favela que as pessoas têm medo? Pobreza. Ei, será que tem gente com medo de pobre? Será que alguém, quando está andando na rua, vê um pobre e desvia? E por que desvia se o pobre é pobre só? Interessante, né? A Wengler gosta de fazer esse tipo de análise. Então vamos lá. 01 é uma escolha dos párias da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos viverem em comunidades estigmatizadas? Eles vivem lá porque eles querem? Ou são empurrados? A pessoa vai perdendo o poder aquisitivo e ele é empurrado. Lá em Maringá, no norte do Paraná, tem algo muito interessante. A cidade tem 350 mil habitantes, certo? Tem favela lá? Não tem? É coisa de doido. Eu falo para as pessoas, lá em Maringá não tem favela. E lá em Londrina, que é bem pertinho, tem 2 gigantescas favelas, 17 núcleos de pobreza. Ah, mas fizeram, eu fico pensando nisso. Aí eles pegaram os pobres, expulsaram. Eu penso, né? Não sei porque os pobres foram para outros lugares. É muito caro o imóvel aqui ou não? Vixe. Por isso que eu moro em Londrina. Vamos lá. 02. As desigualdades sociais que emergem em comunidades pobres ao redor do mundo são frutos de processo histórico de produção e reprodução das diferenças sociais. As desigualdades sociais que emergem em comunidades pobres ao redor do mundo são frutos de um processo histórico de produção e reprodução das diferenças sociais? Certíssimo. Gente, quanto mais o sistema é capitalista, mais desigualdade social. Quanto mais capitalista, mais classes sociais, mais a desigualdade. É histórico isso. 04. As desigualdades sociais são fabricadas exclusivamente pelas relações econômicas que, no capitalismo, divide os indivíduos em classes sociais antagônicas. Não é exclusivamente, é um mero ponto de vista marxista. Um mero ponto de vista marxista. 08. Essa 08 me dói o coração de que ler. As áreas urbanas acima, citadas pelo autor, são consideradas regiões problemas. Território e privações e de abandono que devem ser temidos e evitados. Pela mídia não é assim? Está lá em cima no texto. Certinha. Muitos não marcaram essa 08. 16. Há um processo de fabricação e reafirmação do estigma das áreas urbanas, onde residem os pobres, alimentado pela mídia, por políticos e por dirigentes de Estado.
Será que tem algum político que alimenta a pobreza? Alimenta a pobreza para ele ter um argumento de participação política. Será que algum governante do Brasil criou uma sequência de programas Bolsa, juntou todas essas bolsas e nasceu a Bolsa Família? O assistencialismo, artigo 6º da Constituição. Artigo 6º da Constituição.